Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre esse mundo de casas de repouso, um assunto tão pouco falado, que tem ainda tanto preconceito. E a minha intenção de trazer conteúdo aqui, além, né, das pessoas que querem entrar ou já estão na área, é desmistificar um pouco essa área, fazer você entender como que funciona esse mundo aí de residenciais geriátricos. Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva, compartilha, comenta aqui o que você está achando. Faça aqui alguma pergunta que você queira que eu fale em algum vídeo, que eu vou ter muito prazer em responder você, tá bom? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre moradia temporária. O que é moradia temporária? Moradia temporária não é a mesma coisa que casa creche ou centro-dia, né? Que é o termo correto aí para se falar a casa creche. Não é a mesma coisa. Moradia temporária, algumas casas trabalham assim, outras não. Não existe certo e errado, não existe nada. Existe a tua realidade. Se você acha uma boa alternativa trabalhar dessa forma ou se você prefere trabalhar somente com moradia definitiva. Então, moradia temporária basicamente é aquelas pessoas que precisam, por um período curto, normalmente de tempo, deixar o seu familiar numa instituição, né? Agora que estamos no final do ano, isso torna-se mais comum, né? Porque assim, tem muitas famílias que cuidam do idoso em sua casa, com cuidadores, ou até o próprio familiar cuida ao longo de um ano inteiro. E aí chega no fim do ano, eles querem às vezes viajar, descansar ou dar férias para um cuidador, né? E aí muitos optam em levar o idoso para a instituição nesse período. Às vezes 15 dias, 20 dias, 30, 60, mais ou menos isso, mas é determinado o tempo. Ele é temporário e ele é determinado. Então, assim, a pessoa já vem até você com um tempo definido. Vou precisar de 20 dias, vou precisar de tantos dias. E aí, vale a pena? Como é que isso funciona? Bom, existem os dois lados, né? Existe o lado de que você pode ocupar essa vaga de forma temporária e 2 dias seguintes, ou até no mesmo dia, de repente, surgir alguém que queira a vaga definitiva. E aí você já ocupou essa vaga de forma temporária e aí não tem como você desfazer a situação, né? Porque assim, esse familiar aqui que decidiu levar de forma temporária, ele está contando com aquilo ali, ele se organizou todo, então não tem como agora você falar, ó, não quero mais porque apareceu alguém para moradia definitiva. Então você tem que ter essa consciência, né, que você pode ocupar essa vaga de forma temporária, porque de repente você está com uma vaga ociosa, né, isso acontece. As casas de repouso às vezes ficam por algum tempo ao longo do ano com vagas ociosas e aí de repente ocupar de forma temporária é interessante, mas em contrapartida pode acontecer isso. Então você tem que ter consciência. Se você ocupar de forma temporária, pode ser que ali no dia seguinte ou poucos dias depois apareça alguém em busca de uma vaga definitiva e não possa esperar pelo tempo que a outra pessoa vai ficar de forma temporária. E aí, muitas vezes, você pode realmente perder de ocupar essa vaga, né, definitiva que seria para você, essa moradia realmente, tá? Mas, por outro lado, tem esse outro lado que eu falei, né, que se você tá ali, de repente, com uma vaga ociosa, é interessante você ocupar, né? Só que porque às vezes também pode acontecer de não aparecer ninguém. O contrário, pode ser que apareça alguém em seguida, como pode ser que não apareça ninguém, né, nesse período. E aí é interessante, porque é um valor que entra mais na tua instituição, que te ajuda, né, a manter toda a estrutura. Enfim, pode ser uma situação interessante. Mas é importante falar que essas moradias temporárias, assim como a definitiva, precisa existir um contrato. Tá? Não, a pessoa não vai lá deixar o seu familiar, deixa só um número de telefone lá e vai embora, né? Não é assim. Mesmo porque esse idoso vai passar alguns dias com você, então assim, tem medicamento, tem uso de fralda, tem alguns detalhes importantes que você precisa saber, né? Particularidades daquele idoso que é importante. Então não é feito isso de qualquer forma. Ah, tô indo viajar hoje, vai lá, deixa o idoso, vai embora.
não explica nada, não fala nada. Não, isso tem que ser feito também com muita cautela, assim como um morador que entra de forma definitiva para você. Então, tem que existir um contrato de forma temporária, especificando o tempo que esse idoso vai ficar, né? O valor, tudo certinho. O que vai ter de direito do idoso nesse período, de obrigação da família nesse período, né? Por exemplo, se a família for viajar realmente, não for por exemplo, férias do cuidador, a família está indo viajar, precisa ter contatos das pessoas que vão ficar na cidade em caso de emergência, né? Porque o idoso, trabalhar com o idoso, a gente nunca sabe o que pode acontecer. O idoso está bem hoje, amanhã ele pode ter alguma coisa. E aí, você tá aqui sozinho, a família toda foi viajar, você não tem ninguém, até a família vir e tudo mais. Eu mesma já passei por situações bem difíceis nesse sentido. Então, eu aconselho, né, que você faça um contrato, que você tenha telefones de pessoas na cidade que vão ficar como situação emergencial, situação de que o idoso passe mal, alguma coisa assim, para que você tenha quem recorrer nesse período, tá? Mas é uma forma interessante, às vezes, de se trabalhar, como eu falei, é um dinheiro extra que pode entrar, né, num período em que você está com uma vaga ociosa, mas pense nos prós, pense nos contras, o que é mais interessante para a tua realidade. Se você tem procura dessa forma também, às vezes você não tem, às vezes nunca ligam aí para você para trabalhar de forma temporária e claro, é uma situação que para você não é interessante. Mas no meu caso, por exemplo, era muito comum chegar próximo ali, final de novembro, as pessoas começarem a ligar em busca de vaga temporária. Muito comum. Feriados, né? Não só fim de ano, mas assim, feriado de carnaval, feriado de finados, 7 de setembro, enfim, feriados, né? Que as famílias vão às vezes viajar e o idoso é difícil para levar, o idoso não quer ir, alguma coisa assim, e aí então a família vai em busca de uma instituição para ficar esses curtos períodos, 7 dias, 10 dias, ou enfim, o período que eles precisarem, tá bom? Então pense bem se isso vai funcionar para você e faça tudo da forma correta para que você não tenha problema, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva, comenta, compartilha comigo o que você tá achando e a gente se vê no próximo vídeo. Até!